No vídeo de hoje teremos uma entrevista com o recém-aprovado na Gabarita Veste, o Lorenzo Vieira. Ele foi aprovado em Medicina na Universidade Federal do Espírito Santo pelo SISU 2023. Fez parte da Gabarita Veste, aplicou o método e ficou em 10º lugar de 20 vagas de ampla concorrência. Conseguiu 804 de média simples e 924,5 pontos em matemática. Meu conselho é o seguinte, pegue papel e caneta para você anotar tudo aquilo que você vai ver agora nessa entrevista. E aí, Lorenzo, tudo bem, cara? Como é que você tá? Primeira coisa que eu já quero perguntar assim de cara, que até eu já tô curioso, em relação assim, o que você tá sentindo agora, porque você é um recém-aprovado, tem pouco tempo, então a gente tá fazendo essa entrevista logo depois, digamos assim, poucos dias, né? Como é que tá aí esse sentimento e como é que foi as comemorações, etc. Como é que foi? Rapaz, cara, um sentimento assim inexplicável. Você já passou por isso, né? É único, realmente é um resultado que é nosso, né? E mais de ninguém, porque ninguém dá o conhecimento na nossa cabeça. Foi um trabalho nosso, individual. Claro que da família, bons materiais que a gente usa, né? Mas é uma conquista nossa. Então é realmente a minha primeira vitória minha mesmo, assim, e de mais ninguém. Então é inexplicável. É top, cara. É tipo aquilo assim, você pode ter os melhores cursinhos, tudo à sua disposição, mas se você não for uma pessoa dedicada, não funciona, não vai, né? Não vai funcionar, Com esquece. certeza. Então, desde já, novamente, parabéns aí pela sua aprovação. Você se dedicou e foi top demais, foi muito bem. Então, vamos lá, para a galera começar a te conhecer, assim, queria saber quem é o Lorenzo, né? Qual a sua idade, qual a cidade onde você mora, um pouquinho da sua história, assim. Beleza, vamos lá. Me chamo Lorenzo, tenho 21 anos, sou de Vitória, Espírito Santo. Nasci aqui, né? Morei muito tempo no Rio de Janeiro também, pelo trabalho do meu pai. E voltei para Vitória quando eu tinha por volta dos meus 14, 15 anos, por ensino médio mesmo. Quando eu voltei, eu não tinha noção nenhuma do que eu queria fazer, não tem médicos na minha família. Foi uma decisão que eu tive no terceiro ano do ensino médio mesmo, por três fatores. Eu pensei em remuneração, afinidade e qualidade de vida. Pensei nesses três fatores e decidi que, assim, eu imagino que é só a pontinha do iceberg, né, a matéria que a gente tem no ensino médio, que tem a ver com a medicina, mas era o que eu mais gostava, era o que eu mais me interessava. Quando eu tinha contato com algum médico, eu genuinamente me interessava pelo assunto, então decidi que eu queria medicina mesmo quando eu tinha uns 17 anos, por aí, 17 para 18. E foi quando eu comecei a estudar para valer, no terceiro ano do ensino médio. Uhum. Aí, no caso, o seu terceiro ano do ensino médio foi em qual ano mesmo que Foi você em fez? 2019, foi pré-pandemia. Uhum. Ah, sim, foi logo antes ali, né? Foi. 2021. Então você fez, além do terceirão, mais 3 anos de Três cursinho? aninhos. Uhum. Meu primeiro ano de cursinho foi um ano da pandemia e eu nunca fui habituado a estudar em casa. Sempre estudei na biblioteca da escola que eu estudei, sempre estudei. Uhum. Então foi um baque muito forte para mim, o meu primeiro ano de cursinho na pandemia. Foi um baque tão forte que eu não estudei quase nada e a minha nota foi, assim, 3 pontos acima da minha nota do terceiro ano. Eu evolui muito pouco, quase nada. Eu fiz alguns acertos, mas o meu TI não foi bom, minha redação caiu a nota, então não deu outra. Uhum. Entendi. Aí depois, no outro ano, você teve que continuar online também, né? Porque ainda estava nessa época de pandemia ou não? Como é que foi? Não, eu mudei de estratégia no outro ano. Isso é até uma coisa legal que eu acho que na hora das dicas a gente pode passar para a galera, mas eu Uhum. mudei de estratégia, eu percebi que a pandemia não ia acabar ali, assim, deu uma amenizada, lógico, mas eu percebi que os cursinhos não iam voltar ao normal e eu tinha que me adaptar do meu jeito de estudar. Eu percebi que em casa não tinha condição de eu ficar, então eu procurei uma cabine individual, essas cabines que muito concurseiro usa para concurso público, Uhum. muito comum, mas na área da medicina está começando agora. Aí eu aluguei uma cabine dessas e fiquei estudando sozinho lá o dia inteiro. Eu me matriculei no cursinho porque eu ganhei a bolsa integral, e eu ainda achava muito importante fazer o simulado naquele clima de prova, né? Ir até Uhum. lá com mais pessoas, fazendo um tempo determinado com o fiscal e tudo.
Então eu achava importante ainda e fiz dessa forma, só que eu estudava sozinho, não assistia a aula, acompanhava o conteúdo, né, desse cursinho, o cronograma semanal, mas por minha conta, 90% do tempo só questões Uhum, com os vestibulares que eu queria, né? entendi. Então eu imaginei que nesse outro tempo que você já começou a focar mais em questões, você ia dar uma desenvolvida legal, né? Não, O que que você achou, assim, do seu resultado? foi exponencial, porque de uma nota que eu tinha do meu primeiro ano de cursinho, que foi terceiro ano de ensino médio, primeiro de cursinho, Uhum, foi uma nota assim, que não foi ruim, mas nem perto de passar, eu fiquei com 795 pontos, cara. Eu cheguei em quinto suplente na faculdade que eu queria, só que só chamava uhum. dois. E percebi que realmente era a minha estratégia que eu tinha que focar nela. Ah, sim. Parar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, Aham. e eu ia acertar com certeza. Esse ano foi o que eu passei. Assim, então você já, de certa forma, já contou como é que foi esse início, né? Você decidiu por medicina bem cedo, eu acho isso bem interessante, porque no meu caso mesmo eu acabei demorando por diversos fatores, né? Engraçado, desculpa te interromper, mas engraçado que eu acho que eu demorei também, porque a gente conhece tanta gente, né, que, eu sei desde que eu tenho 5 anos de idade que eu quero medicina, né? É, Eu decidi por conta própria, assim, com 17, 18 anos mesmo. aham. Isso é bom até pra galera ver, porque assim, nem sempre quem passa, quem é aprovado, é aquela pessoa que desde criança já sonhava. Às vezes, assim, sua cabeça muda completamente quando você chega ali no ensino médio, às vezes até depois do ensino médio, né? Você vai e toma aquela decisão mais racional, digamos assim. Não é só aquela coisa de, é um sonho que eu tinha, já me É, imaginava desde criança, né? então, realmente para mim é um sonho mesmo, foi um sonho realizado agora, realmente Uhum, um sonho na minha cabeça, e eu acho que isso que é importante, assim, a gente não tem essa de, eu não tenho médico na minha família, eu decidi tarde, eu decidi velho, então, uhum. cara, não existe isso. Ah, Não com existe, certeza. É tipo assim, você toma suas decisões e corre atrás, né? com certeza. Agora trazendo para uma parte assim, mais dos problemas, dos percalços, digamos, que você teve, qual você acha que foi o seu principal desafio durante a sua preparação? Com certeza foi comigo mesmo, cara. Eu sempre fui muito autocrítico, eu me cobro demais, sempre me cobrei demais. Não um nível assim de perfeição, mas eu sempre me cobrei para ter bons resultados, sempre fui um bom aluno no ensino médio, sempre gostei de fazer bons trabalhos. Aí no vestibular não foi diferente. Eu me cobrava demais e isso chegou num nível em que estava me fazendo mal, porque eu acho que a autocobrança é muito boa mesmo. É sempre bom a gente se autoavaliar e se cobrar cada vez mais, senão a gente não vai evoluir nunca. Mas Aham. o nível estava me auto-sabotando, para falar a verdade. Eu tirava uma nota boa no simulado, eu fiquei em primeiro lugar no simulado algumas vezes, e eu falava, não fiz mais que a minha obrigação. Eu não sentia mesmo como uma conquista, uma evolução. Eu falava, Uhum. não tá bom ainda. Tipo assim, tudo bem que eu tô em primeiro, mas eu não fiz os acertos que eu queria. Tava nesse nível que eu cheguei, entendeu? Não fiz mais de 155, eu fiz 153. Não tá bom então, não gostei. Ah, você tá em primeiro lugar. Eu falava, não importa, eu não gostei do meu resultado. Então eu não me sentia satisfeito nunca, entendeu? Uhum. Foi algo que eu levei até um pouco para esse ano ainda. Esse ano eu já estava bem melhor, já estava assim, mais tranquilo. Uhum. É, tipo assim, às vezes é difícil a gente achar um equilíbrio, né? Vamos supor, às vezes você conseguir achar um equilíbrio entre descansar e estudar. Vamos supor, às vezes chega no final de semana, aí você vai tirar o sábado pra descansar, só que você fica com a cabeça lá nos estudos. Cara, se eu tivesse estudando e tal, mesmo você, mesmo você estando cansado pra caramba, né? Não, e esse tipo de pensamento, na minha opinião, desgasta mais do que o estudo propriamente dito, porque no estudo, pelo menos, você está com a mente confortável, assim, Uhum, confortável. Você está ali, estou fazendo o que eu deveria fazer. Esse descanso, você fica ansioso, você fica agitado, você não consegue relaxar de verdade. Era isso que estava acontecendo comigo. Então, uhum. com você respondendo a pergunta, o maior desafio, eu acho que foi esse, da minha autocobrança. Sim, então é tipo, que nem quando eu tava estudando, pra mim era tentar achar o equilíbrio mesmo, porque se a gente não se cobrar também, acaba relaxando, né? Não, Você fica preguiçoso, aí fica lá como meio. você disse, é um equilíbrio. Tem que existir um. Isso, isso. Aí quando você tem aquele pensamento que nem você colocava uma meta assim, pô,
quero acertar mais, entendeu? Então, Sim. tem que ter uma meta, mas também tem que sempre, pô, pera aí, não vamos exagerar não, né? É um desafio, mas isso ajuda sempre. Eu vejo assim que os aprovados, eles são pessoas que eles têm metas altas para alcançar. É sempre se tentar se nivelar por cima, né? Perfeito. Não, a meta tem que ser a maior possível sempre. Uhum, Eu concordo com você, eu acho que tem que ser a maior possível sempre, mas a gente tem que respeitar também as nossas condições, né? Que é algo que eu não respeitava muito, então isso é uhum. Tá, e agora falando assim, mais do seu último ano, que foi o ano da sua aprovação, né? Então, se a gente voltar para lembrar, você fez o primeiro ano de cursinho. Teve aquela questão da pandemia, né, que atrapalhou muitos alunos. Às vezes é que nem o ano de pandemia foi meu último ano de estudos. A gente às vezes achava assim, ah, vai ser só um mês, 2 meses. Acabou que a parada foi aí, passou. Eu achei que iam ser 2 semanas. E a gente foi indo e depois, cara, não tem jeito. Ou tem que estudar, tem que se adaptar, né? Aí você É, meio que teve esse tempo de adaptação. Depois você teve o grande foco, né? Nos estudos, na parte de questões, você se adaptou também. E depois chegou o seu último ano de cursinho. Então, pelo que eu entendi, faltavam alguns ajustes aí para você fazer, você já tinha se desenvolvido bem, né? coisa de detalhe mesmo. Coisa de detalhe, né? Então, o que que você fez nesse último ano de diferente, assim, pra galera saber? Olha, ele adotou essa estratégia. Às vezes tem gente que vai estar assistindo a gente aqui, pessoas que estão, assim, estagnadas na quantidade de acertos. Então você fez alguma coisa diferente, além daquilo que você já tinha feito, porque o seu penúltimo ano você já tinha adotado estratégias muito boas, né? Nessa questão de Uhum. focar em simulados e etc. Sim. E no último ano, o que que você adotou diferente, assim? Olha, então, eu percebi que meus acertos foram bons, eram bons, mas não eram suficientes. E, assim, é uma verdade difícil de engolir para muitas pessoas, mas medicina você tem que acertar quase tudo, não tem jeito. Uhum, Ser muito bom na prova, tem que atingir um nível de excelência muito alto. Então, eu percebi que esses detalhes que ninguém se importa, tipo assim, aquela questão é difícil, então deixa ela para lá. Lógico, tem que ter a coerência no TRI, acertar as fáceis, mas a gente também tem que acertar as difíceis, né? Pro TRI, uhum, e aí isso faz o TRI subir. Aí eu lembro, percebi que eu não focava nessas questões. Aí eu falei, cara, eu não posso deixar ela de lado porque elas vão fazer meu TRI subir bastante. Principalmente em matemática. Sempre tem aquela outra difícil que a gente, deixa para lá. Mas eu uhum, tentei fazer uma estratégia que eu não deixasse elas para lá, assim, totalmente. Deixava por último, mas não assim, a Deus dará a questão. Então, eu estudei mais no meu segundo ano do ensino do cursinho do que no meu ano da aprovação, para você ter noção. Porque eu uhum, realmente. Aí é isso que a gente fala, né? Você não precisa se matar para ser aprovado, você tem que ser inteligente, né? Tem que estudar com estratégia. Aí foi essa a minha estratégia. Eu falei, cara, o que que fazer ser aprovado? Ter uma nota alta? O que que vai me fazer ter uma nota alta? Ter um TRI coerente e bom e alto em cada área. Então, eu comecei a estudar o que queria me fazer ter um TRI maior. Matemática, você acertar mais questões, porque o TRI realmente matemática é bom. Redação, mais de 920. Mais de 920 com certeza. E o resto, ciências da natureza, eu percebi que para minha faculdade, que era a minha primeira opção que eu passei, a UFES, tem um peso alto, que é 3. Acaba sendo um peso um pouco mais alto. uhum, 3 ou 4, sei lá. Enfim. Aí eu percebi que eu tinha que estudar mais. Humanas, peso 2. Então, é legal você entender esses pormenores que a gente ignora, né? Que a gente só fala, não, tem que estudar muito, 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 uhum, e vai ignorando as estratégias. Então, respondendo a pergunta, o meu ano da aprovação, eu estudei menos que no segundo. Claro que eu não estudei pouco, estudei menos só. uhum, E com mais estratégia. Pensando nos pesos da minha faculdade, da minha primeira opção, pensando em como aumentar o meu TRI, sempre por questões,
E eu acho que o ouro que foi, cara, foi a correção ativa dos meus erros. A correção, assim, não aquela correção de passada de olho. Eu tinha um, Uhum. eu até ia separar ele aqui para mostrar, mas eu tinha um caderno amarelo em que eu tinha o erro de todos os meus simulados, cara. E não era assim, ah, errei essa. Era assim, errei essa. Eu olhava a questão, via, claro que eu via a resposta certa, aí eu analisava ela. Aí, do zero, isso eu acho que é uma dica que eu dou pra galera. E do zero eu falava sobre aquele assunto. Começava a escrever 3, 4 linhas sobre aquele assunto Uhum. e percebi o que eu estava errando. Aí você lia a questão de novo. Eu tinha amigos que falavam que isso era perda de tempo, que a questão já passou, não vai ter uma igual, mas a gente conhece o Enem, tem muito, muito conteúdo igual todo ano. Uhum. E, cara, isso me fez acertar as que eu não estava acertando. Aquelas que a gente erra todo ano, aquelas que fariam nossa nota ser maior, entende? Sim. Então você, tipo, fez um estudo muito personalizado das suas necessidades, que é uma coisa que às vezes é muito difícil do que eu vejo, né, dos alunos admitirem. Porque é muito fácil você chegar no cursinho, e obedecer 100% o que ele está falando. Ah, você tem que estudar isso tal dia, tal dia, tal dia, né? Cara, Enquanto que, às vezes, o que faltou para você ser aprovado é justamente aquilo que você precisa só dar uma olhada a mais, né? exato, exato. Então, pelo que eu vi, você fez a estratégia de ter um caderno de erros específico do simulado, né? Que seria focado nos seus pontos fracos, né? Essa dica, eu até brinquei com um amigo meu que ele falava que era perda de tempo esse caderno. Aí ele voltou a estudar esse ano, infelizmente ele não conseguiu a aprovação dele. Aí ele falou, cara, aquele caderno tá disponível. Eu falei, não, não, vou te dar não. Você falou que era perda de tempo. Aí, obviamente, eu vou dar para ele, falei brincando, vou dar o caderno, né? Aí a gente riu e tal. Mas é uma dica muito boa, uma dica com certeza muito boa, porque esses erros, porque assim, a gente tem que se conhecer, né, Ítalo? Você sempre fala no método do Uhum. Gabarito Vest que a gente tem que se conhecer, porque, cara, eu sou muito bom, um exemplo só, eu sou muito bom em porcentagem, razão, proporção e, sei lá, e trigonometria. Não tem por que mais eu estudar isso. Só fazer aquelas questões sabe, de Enem É. mesmo, vestibular, aquelas questões que a gente não pode deixar de fazer. Cara, você Uhum. tem que agora focar no que você tem que acertar. Porque, como eu disse no princípio, o que vai fazer a gente ser aprovado é acertar mais questões. Não tem jeito. É Sim, a única sim. forma de passar, é acertando mais questões. É, e até assim, a gente falando, agora parece meio que é óbvio, né? Mas quando a Não, gente. mas não é óbvio, cara. Eu Sim. demorei 3 anos para perceber isso. É, Não é. porque desde a escola a gente não é ensinado a trabalhar dessa forma. Você Sim, chega no terceiro ano, não é assim, né? Até por causa da questão de prova, para colocar lá a sua média, beleza, uma questão burocrática. Mas até nos cursinhos a gente vê que continua praticamente do mesmo jeito. Porque é sempre você tem que ver todas as aulas, você tem que ver tudo do zero de novo. Sendo que a gente não pode pensar no pré-vestibular como algo que todo ano começa do zero. Na verdade, cada ano, que nem no seu caso, cada ano foi uma história diferente. uma escolha diferente. Então, o, a gente sempre deve escutar os professores, o cursinho, eles são bons. Se você está num cursinho bom, eles são bons, eles sabem do que eles estão falando, mas eu acho que a gente não deve escutar de forma irrefletida, porque muitos dos meus professores, eles, quando eu fiz cursinho presencial aqui em Vitória, eles falavam assim, faz esse exercício. Às vezes, no final da aula, o cara passava 5 exercícios para fazer no dia. 5 exercícios, cara, desculpa, mas não é Não nada. dá. É. Não dá. Assim, é muito pouco. A não ser que a pessoa seja muito diferenciada e com 5 exercícios ela aprenda muito. Mas Uhum. 1% da população é assim, então É, isso aí não funciona. não funciona. Então a gente não deve aceitar de forma irrefletida tudo que eles falam. Tem que se conhecer. Pensa o que você gosta, pensa o que você está indo bem, o que você está indo mal. Sim, com certeza. Vai chegando na personalização nível máximo, né, cara? Não, com certeza. E pra você ser aprovado. E agora falando da comunidade Gabarito Veste, eu lembro que você já me seguia lá no Instagram antes de participar da comunidade. E a É, gente, e a gente se encontrou, não foi? No dia que você ia fazer o Enem? foi, a gente se encontrou.
Foi em Foi, 2021? foi o meu segundo ano de cursinho. Sim, sim, a gente se encontrou lá, você falou comigo, mas eu nem tava lembrando. Era amigo de Instagram, né? É, foi engraçado. Engraçado mesmo. A gente morava na mesma cidade, assim, sem me conhecer pelo Instagram, só que a gente nunca tinha se encontrado É, pessoalmente, né? falava direto pelo Instagram, né? Mas Sim, não. sim. Aí, assim, eu queria saber, ó, de que forma a Gabarita Veste, ela te ajudou? Por que que você decidiu, cara, vou participar dessa comunidade? O que que você achou que ela poderia te ajudar e o que que você conseguiu coletar que foi bom pra você? Cara, eu decidi entrar para o time da Gabarita Veste porque eu acho que a gente tem que ser muito organizado para passar em medicina, porque isso que eu acabei de dizer agora, todos os assuntos estão meio linkados, né? Isso que eu acabei de Aham. dizer agora, a gente tem que saber nossos erros, saber o que que a gente é bom, o que que a gente está fraco, o que que a gente está médio. E, cara, às vezes, querendo ou não, na nossa cabeça, isso a gente pô, vai se perdendo, né? Junto com a ansiedade, junto com o cansaço. E, pô, querendo ou não, pô, eu sabia que você era fera do Excel, fera da organização das planilhas e aí eu falei, pô, tem que ter acesso às planilhas dele, cara. Quero ter essa organização que ele tem, esse tipo de mentoria, né? A mentoria que você mais me ajudou foi a de organização, sim. As planilhas de simulado, de erro, cara, isso quando você vê na tela isso, você consegue literalmente palpar o que você tá errando, o que você fala. Aí você fala, pô, eu não lembrava que eu estava errando isso, eu não estava estudando isso que eu estou errando direto. Aí você estuda e não tem erro. No próximo simulado você vai acertar, não tem mistério. Uhum. E eu realmente vi que você era um cara assim, você gostava de ver quanto você acertou, quanto você errou, a porcentagem, você gostava de deixar tudo certinho lá quando a gente conversava também no WhatsApp, eu achava massa. Aham. Então, eu sempre gostei de matemática, aí eu até ficava era meio matemático com os meus simulados, com porcentagem. Eu gostava de ver se estava numa crescente, com a minha evolução. Eu jogava tudo lá nos seus gráficos, eu jogava tudo, Uhum. tava de ver se estava evoluindo, quanto eu evolui de um para o outro. Assim, eu não estou dizendo que as pessoas precisam fazer isso não, né? Mas Ah, mas é legal, né? Quem não gosta de ver um gráfico lá, assim, um andamento, tipo, desde lá de fevereiro até setembro, como é que foi, o que que você evoluiu, né, cara, direitinho. porque isso é concreto, né? Isso te conforta, assim, isso pode te confortar a ponto de falar, pô, eu realmente estou evoluindo, é concreto mesmo, você percebe que você está evoluindo, não é mais um Uhum. achismo. E se você não tiver, não tem problema nenhum, você só se liga um alerta e fala, opa, por que que eu não tô? E só corrige e não tem erro, aí a pessoa que corrige vai evoluir, não tem erro. Ah, sim. E aí eu quero aproveitar até para agradecer publicamente aqui, porque o Lorenzo deu a ideia, quando eu estava desenvolvendo a plataforma Gabarita Vest, ele deu a ideia de fazer esses gráficos dos simulados, porque eu já tinha feito, né, de colocar os simulados, mas faltava os gráficos. Aí eu coloquei por causa do Lorenzo. Aí, Top, top. Aí eu queria ver agora com você, Lorenzo. Qual foi a sua evolução de notas para a galera ter essa noção até você ser aprovado na Universidade Federal do Espírito Santo? E só para ressaltar, você foi aprovado em ampla concorrência, não é verdade? é, foi aprovado na ampla. É. Eu teria passado em boas outras faculdades, mas eu quis ficar em casa. Uhum. Escolhi por ficar em casa mesmo. E a UFES também é uma ótima Não, universidade. Tem. eu soube que a UFES é uma faculdade excelente, com hospital Uhum. próprio, com uma história, com peso no currículo, com ótimos professores. Aí eu falei, cara, se eu passar nela, é nela que eu vou ficar. Top, top. Acho que eu só trocaria ela pela USP mesmo. Não, né? A USP é sempre assim, aquela É tentação, né? de jeito, mas na USP não rolou. Aham. É, só o Ítalo passou na USP, gente. É foda. Não, eu tinha que ficar na espera ainda, para ficar lá na trava para ver se eu, na trave para ver se eu passava. Bicho, mas criar família em São Paulo também não é mole, não. Tipo assim, quem é de fora, que nem era o nosso caso, né? Essa questão de custo de vida e muitas vezes você não conhece os bairros e tal, acaba complicando um pouco, né? Sim, nossa, pô, demais. Aí, quanto às suas notas, eu não sei se você tem suas notas aí Tenho, fácil, tenho, então
Cara, eu só não lembro a minha do terceiro ano, cara. Não, Não lembro mas do ano. você tem quais aí? E eu não tenho. Não, eu tenho de cabeça, mas a do terceiro ano eu nunca anotei em lugar nenhum. Acho que eu me perdi no tempo, mas assim, eu tenho uma noção. Uhum. No terceiro ano, eu, lembrando que eu até queria falar com a galera que vai assistir, que eu nunca fui, tipo assim, porque eu mesmo pensava isso no ensino médio. Eu pensava, cara, não dá para passar em medicina federal, porque só gênio passa, e eu não sou um gênio. Eu nunca fui top um 2 na minha turma, nunca fui nada desses caras. Nunca reprovei, mas também nunca fui top nada. Então, eu achava, cara, não, só gênio passa, mas aí no terceiro ano eu tive coragem, falei, não, vamos tentar pelo menos, né? No terceiro ano eu estudei muito, estudei pra valer mesmo, estudei sério, assim, levei a sério, só que eu era um pouco imaturo com essa coisa de erros e acertos, eu só estudava o que eu gostava de estudar, Uhum. mas eu estudei bastante e acabou que eu tive um rendimento bom, minha nota foi uma das maiores da minha escola, maiores de pessoas que eu considerava assim, top um 2 bem melhores que eu. Aí eu percebi, eu falei, cara, então é até uma coisa que eu queria falar com a galera também, que você não precisa ser um gênio, né? Eu falei, cara, deu certo, eu não sou um gênio, só estudei para valer e tive um resultado, sim, para aquela condição que eu tava, eu considerei que foi um resultado bom. Eu acho que eu acertei 140 questões, 140. Tinha Uhum. feito uma nota boa em matemática, eu tinha feito 850 em matemática e 980 na redação. Pô, foi muito bem. Muito feliz com aquela nota, né? Aí, mas eu, óbvio que não estava nem perto, eu fiquei com 763, sei lá, 763 de média simples. Uhum. Aí eu falei, cara, não dá para passar ainda, porque eu sabia o corte da UF sempre foi acima dos 800. Aí eu falei que percebi que eu tinha que estudar mais. Aí no primeiro ano de cursinho, eu comecei focadão. Aí em março, né, deu a pandemia. Aham. Aí eu falei, cara, aí desandou tudo. Lógico, eu não tô botando a culpa na pandemia. Eu sei que é minha responsabilidade, mas eu não consegui estudar, mandei mal. Minha nota na redação caiu muito. Eu fiquei com menos de 900, se eu não me engano, menos de 900 eu fiquei. E eu fiz 145 acertos. Mas minha nota de redação foi menos de 900, então o peso foi lá para baixo. Uhum. E acabou que eu fiquei com 765, para ter noção. Uhum. Basicamente, sim. Mesma pontuação, né? Mesma pontuação, cara, não teve evolução. Aí no segundo ano foi aquele que eu falei, que eu aluguei uma cabine, né? E fiz os simulados presencialmente lá no cursinho. Aí, Uhum. esse ano eu tive uma evolução muito boa, eu fiz 152 acertos. Fiz 152. Foi o ano que eu achei que eu ia passar. Eu ia passar no. Achava que eu ia passar, mas acabou que não rolou, cara. Eu fiquei com 795 pontos e o corte da UFES para o primeiro semestre ficou em 811. Aí ficou em 811. Aí pareceu distante assim, mas eu mantive a nota lá, mas acabou que eu fiquei em quinto suplente. Eu fiquei surpreso com isso, Uhum. mas chamaram a só três. É, e só pra galera ficar por dentro, lá na UFES, essa é a única universidade do estado do Espírito Santo que é pública. Então, por isso, acaba que Muito a lista não roda muito, né? Muito, além de ser muito concorrido, que é pro estado inteiro, a lista acaba não rodando, né? não roda, não roda nada. Todo mundo quer ficar. Uhum. Mas aí depois. Fala galera, tô dando essa pausa rápida aqui na entrevista para falar o seguinte para você. Se você também quer ter resultados extraordinários no Enem, se você quer ter uma organização que realmente funciona, participe agora da comunidade Gabarita Veste para você ter muito mais eficiência nos seus estudos. Corre no link da descrição do vídeo e inscreva-se agora. Aí eu fiquei com 795 pontos. E o ano da aprovação, esse meu ano agora, para a UFES, peso UFES, eu fiquei com 809,23 pontos. Uhum, Aí eu fiquei até meio receoso, porque uhum, o corte no passado foi 811. Mas eu sabia que a prova foi difícil. A prova foi muito difícil, assim. Eu até conversei com amigos meus e todo mundo concorda comigo. Esse foi o Enem mais difícil que eu já fiz na minha vida. Tanto eu já peguei Enem desde 2000. Foi o Enem mais difícil que eu já fiz na minha vida, esse.
E eu sabia que o TRI, eu fiz 147 questões, 147 questões, eu acertei, menos do que ano passado. Mas eu sabia que, como a prova foi muito difícil, as médias de todo mundo caiu. As médias de todo mundo caiu e eu sabia que o TRI ou ia se ajustar, né, ou o corte ia ser menor. Mas acabou que o TRI se ajustou, né, porque eu fiquei com menos acertos, eu fiquei com 5 acertos a menos do que eu tinha feito no ano passado e fiquei com quase 15 pontos a mais de média. Uhum. Sim, sim. É isso que a gente estava conversando. Eu lembro assim que muitos alunos da Gabarita Veste ficaram até preocupados, mas quando eu peguei aquela prova para analisar, cara, eu vi que estava muito complicado o segundo dia, que eu realmente nunca tinha visto uma prova tão complicada. E até por sua Natureza, quantidade de acertos, né? natureza eu achei muito difícil, cara. Tava muito difícil. Sim, sim. Até pela sua quantidade de acertos, porque eu estava acompanhando, você falava, né, seus acertos dos simulados. Aí eu vi que você tirou abaixo do simulado. Mas eu sabia que não era, assim, coincidência. É porque realmente a situação desse Enem 2022 foi uma situação diferenciada, né? Então, Muito. né? Então, mesmo se abaixando, aí eu pensei, opa, mas tem alguma coisa aqui, porque eu sei que o Lorenzo está muito bem preparado, né? Mas eu falei, vou analisar essa prova. Quando eu analisei, eu vi que realmente estava uma prova, assim, nem sempre as questões eram extremamente difíceis, só que elas exigiam muitos conhecimentos ao mesmo tempo, né? Não, então, de dificuldade que eu digo, não é que a questão era difícil, mas eu acho que a galera que vai acompanhar o vídeo aí sabe como é o Enem. O Enem são 180, assim, 90 questões, né? 180 juntos. Mas são 90 questões num tempo curto. Então, Sim. as questões eram difíceis para esse tempo, porque, como eu disse, para a medicina a gente tem que acertar quase todas. Então, não dá para deixar nenhuma questão de lado. Por isso eu achei Sim. difícil. Sim, aí essas questões é que nem assim, se você for olhar isoladamente, não é tão difícil assim. Não, Mas a maioria delas, elas exigiam um raciocínio, não era só aquela interpretação simples, digamos assim. Era um somatório da interpretação um pouco mais complexa do que o comum com o conteúdo, entendeu? E sim. para você multiplicar isso por 90 questões no segundo dia, por exemplo, né? No mesmo tempo, aí acabou aumentando a dificuldade da prova. Cara, é, esse foi o ponto. Matemática também eram questões que exigiam mais cálculo complexo, né? Uhum. Sim, sim. Então, olha só, você novamente parabéns, você enfrentou um desafio muito É, pesado aí, mas só pra desafio. a galera ver, né? Você estudou pra caramba, vamos supor, às vezes você tava tendo uns 160 acertos nos simulados, mas por você ter mantido uma constância muito forte de simulados, eu lembro que eu falava com você, você também tinha consciência disso, mas eu reforçava, né? Então, faz simulado, somente no segundo semestre. Você tinha uma constância assim de acertar o suficiente para aquela prova específica, para ser aprovado. Então isso acabou se repetindo no Enem também. Você acertou o suficiente, porque quando você compara com todos os candidatos, você continuou entre aqueles lá que estavam mais acertando, né? Então, eu fiquei muito nervoso quando eu vi meus acertos, porque eu falei, pô, se eu fiz menos que ano passado, assim, a ansiedade falando, né? É. Quando deixei o racional de lado e o emocional falando, se eu fiz menos que o ano passado, vou reprovar de novo, vou tirar menos que o ano passado. Só que, lógico que eu sabia que o TRI se corrige e tal, mas era o emocional falando naquela hora. Só que quando Aham. amigos, assim, amigos bons mesmo, que eu admiro, que estudavam comigo, eu falava, pô, esse cara é inteligente. Eles estavam acertando menos, cara, menos ainda. Eu falava, na faixa dos 130 ainda. Menos 140. Aí eu falava, cara, então tem alguma coisa errada. Assim, ó, errada não, alguma coisa está diferente esse ano, porque esses caras não são ruins. Esses caras são bons. E amigas minhas também, claro, que também, pô, tipo assim, tinha uma amiga minha que era um foguete. Ela era segundo lugar, primeiro, segundo lugar também direto. Aí, cara, aí ela também foi mal. Eu falei, pô, tem alguma coisa diferente esse ano. Uhum. Isso aí. Então, para a gente ver como que manter um método de uma organização, mesmo que existam assim mudanças na forma da prova, continua valendo, porque você já estava preparado na estratégia. Que nem você falou anteriormente, você falou da importância da matemática, então sua própria estratégia de dar uma ênfase maior para matemática, ciências da natureza e redação, né, já fez com que você continuasse ali
com uma boa coerência na teoria de resposta ao item, também a recompensa em nota, né? Então eu acho que sim. Então, para sintetizar que a gente falou para a galera, eu acho que são as três dicas primordiais são que são muito simulados, né? Muito Uhum. simulados sempre, assim, sempre que possível. Não adianta você fazer um simulado com tempo ruim, tipo assim, de qualquer forma. Ah, vou fazer metade agora, metade amanhã. Não, faz na moral o simulado, tira um tempo, põe, assim, todo fim de semana, um tempo, assim, no início, não precisa ser todo fim de semana, né? Eu penso. Mas faz e no outro corrige, porque tem que existir esse equilíbrio do simulado e da correção, porque um não pode sobressair em relação ao outro, porque a correção é muito importante, né, Heitor? Sim. Porque é na correção que você vai ver que você vai sair dessa estagnação, né? É na Uhum. correção ativa, né? Por que que eu estou errando? Por que eu estou errando isso? Sim, sim. Reflete, escreve, faz um caderno que nem eu fiz. Terceiro ponto é a gente perceber e estudar o que vai subir o TRI, o que sobe o TRI, porque, como eu disse, o que faz você ser aprovado é uma nota alta, o que faz você ter uma nota alta é um TRI alto. Então, a gente tem que também ter esse raciocínio um pouco mais lógico, às vezes, né? E, e o que faz você ter um TRI alto é você saber o que aumenta TRI, matemática, redação e o seu peso, né? Porque nem todo mundo quer medicina, então eu não vou falar natureza, né? Mas matemática e redação sobe para todo mundo, não importa o seu curso, vai subir a sua nota. Eu Mas, até costumo falar, chega a ser roubado, né? Digamos assim. cara, Porque a diferença é tão grande para matemática e redação das outras, né? E não importa o curso, compensa muito você aprender bem não essas importa áreas, o né? curso, pensa muito. Ainda sobre relação nota-acerto, que esse último ano, para vocês terem noção, eu acertei 38 em matemática e tirei 930. 930 de TRI, imagina. Caramba. E também sua coerência foi muito boa, né? Então, porque eu estudei como subir o TRI de matemática, tendo Sim. uma coerência de acertos. Tendo uma É. coerência de acertos. Então só E, pra. capítulo, assim, 930 em matemática, cara, ajuda qualquer curso, cara, na média final, ajuda qualquer um. Ah, com certeza. Só pra galera ter uma noção. Por exemplo, mais cedo o Lorenzo falou dessa questão de às vezes tem assuntos que você já sabe, né? Então não precisa ser voltado do zero. Então, se a gente for trazer para matemática, a gente for falar daquelas bem básicas, né? Que é porcentagem, regra de três, que são as questões mais fáceis e você tem que acertar, obrigatoriamente, né? Vai ter Isso. uma coerência boa. Isso aí, eu imagino que você tenha feito muitas questões sobre isso. Você não ficou de novo na teoria, né? Não, cara, esquece, foge da matemática. Assim, lógico, se você tá fraco ainda na teoria, foca na teoria. Mas, Uhum. sim, a partir do momento que você tá confiante, esquece teoria. Cara, o que a gente aprende mesmo é na questão, é errando e, como eu disse, corrigindo de forma ativa os nossos erros, que a gente vai acertar, cara. Sim, E sim. você vai, não tem segredo, vai aumentar os acertos, vai aumentar os acertos. Sim, sim. Então, só para eu sintetizar aqui, eu estava observando suas falas, a primeira coisa é mentalidade. Ter essa mentalidade de tentar ser melhor do que você era ontem, do que você foi ano passado, colocar uma meta para atingir, né? É claro que tem que buscar um equilíbrio também para não se cobrar em excesso, mas É. tem que haver uma certa cobrança, senão você fica. Não, tem que existir a cobrança, tem que existir, isso é um fato. Mas tem que existir o equilíbrio também. Tem que existir o equilíbrio para a gente não ficar maluco, não ficar ansioso, porque, cara, a ansiedade, eu conheço muita gente muito boa que não passa pela ansiedade. Por isso, porque o cara se cobra, a pessoa se cobra num limite que perde o controle e ela fica ansiosa e manda mal na prova. Então, Uhum. ter a cobrança, mas também tem que ter o respeito do nosso limite e a gente vai evoluindo dentro desse limite. Sim. Aproveitando que a gente está falando desse assunto de autocobrança, de ansiedade, você fazia alguma atividade, tipo de lazer ou algum hobby, para te ajudar a meio que tirar esse estresse, né, dos estudos? Quantas vezes na semana? O que que você fazia? Que estratégia você adotou para isso? Boa pergunta, Heitor, porque eu realmente queria muito falar sobre isso. A gente tem uma, a gente
Eu, pelo menos, tenho um tio médico só na minha família, assim, mas que a gente não conversa muito. E no meu núcleo familiar não tem nenhum. E acaba que muitos parentes vêm falar com a gente, querendo, cheio de dica, né? Aham. Dica de quem nunca passou pelo que a gente passou, né? Que eu brinco. Cheio de dica, né? Ah, porque você tem que estudar 20 horas por dia, porque você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer 1 milhão de questões, porque você tem que fazer 1 milhão de provas antigas. Aí, mas a realidade é que essa pessoa não passou pelo que a gente passou. Essa pessoa não foi aprovada em medicina, essa pessoa nunca passou num concurso. Então, essa pessoa não sabe do que está falando. Eu estou dizendo isso porque muita gente tem isso. Todo mundo tem os parentes que ficam dando dica do que não sabe do que está falando. Aí, onde eu quero chegar com isso? Então, muita gente acaba acreditando que tem que estudar 20 horas por dia. Cara, não, tá errado, porque a gente tem que estudar muito sempre, muito mesmo, mais do que a média das pessoas, mas tem que ter o descanso. Eu malhava quase todos os dias, cara. Eu malhei quase todos os dias e fui aprovado. Muita gente falava para mim, pô, você é doido, você fica malhando aí todo dia, vai Uhum. reprovar de novo. Não reprovei, passei. Então, provando que isso é uma mentira. É, eu tinha amigos que não gostavam de malhar e faziam esporte deles, que jogavam bola, marcavam uma pelada 2 vezes na semana à noite, que passaram também agora comigo. É, eu namoro, né? Eu via minha namorada no fim de semana e tinha mandado eu terminar, pra você ter noção, assim. Caramba. Não, você tem que terminar porque senão você não vai passar nunca. Tinha gente que falava isso. Cara, quando eu tava com minha namorada, era um momento que eu relaxava, que dava um gás pra semana. Assim com a minha família, saía muito com minha mãe, que era um momento em que a gente tava só a gente junto, curtindo, e dava um gás pra semana, cara. Então, tem que ter um momento de lazer. É irracional falar que não tem que ter, porque pô, a gente não é uma máquina. E uma hora a gente cansa e fica estressado e fica desgastado e você não aprende nada cansado. A gente não aprende nada cansado. Nada. Sim, sim. E eu vi que novamente a gente volta àquela questão do equilíbrio, né? Tem que ter uma diversão, lazer, beleza. Mas o Lourenço até falou, olha, ele namorava, mas tem um horário para encontrar sua namorada, tem um horário para fazer exercício, né? Tem que ter uma organização Não, também, lógico. né? Não é algo assim também, não é a Deus dará, né? Uhum. Eu digo que a organização é muito importante. Então, o que o Ítalo fazia, que eu fazia também, tirar um dia inteiro para não fazer nada em relação a vestibular. Aí é nesse dia que eu fazia essas coisas, que eu via minha namorada, que eu ficava com minha mãe, que eu via meus amigos. É claro que eu parei de, tem que são escolhas, né? Eu parei de ir para bar com eles, beber e tal. Uhum. Um momento que eu dei uma pausa nisso, porque realmente, pô, você bebe, você fica muito cansado no dia seguinte. Então, eu só fiquei fazendo coisas mais tranquilas, mas tirava um dia inteiro para ficar tranquilo, não fazer nada, absolutamente nada, e fazer essas coisas que eu gosto. Cara, isso me dava muita energia pro resto da semana. Sim, sim, boa. Então, Mas você falou também, fazia assim, porque eu vi assim, às vezes se eu forçasse demais, meu corpo meio que me obrigava a parar, cara. Depois eu ia estudar na outra semana, tava só o caco, não aprendia direito as eu coisas. ficava com dor de cabeça, cara. Eu começava a me enxergar embaçado. Então, como é que você aprende alguma coisa enxergando? É, Não tem função nenhuma, cara. dá não, pô. E agora, aproveitando que a gente tá falando de rotina, só pra galera Mas, também. só para finalizar, Ah, pode falar, pode falar. acho importante. Então, eu acho que é legal um dia na semana tirar para não fazer nada. O sábado é um dia legal, mas eu tinha aula no sábado, então eu deixava no domingo, mas eu acho o sábado um dia interessante, então é um dia que as pessoas estão. Seus amigos vão na praia, aí você pode ir com eles, sua família faz churrasco, então você fica com sua família. E durante a semana, pelo menos eu acho que umas 2 horinhas na semana, tipo assim, uma horinha na terça, outra na quinta, fazer um esporte. Isso eu acho legal. Isso. E o resto Pô, estudar, o resto meter bala. isso aí, boa, gostei. E quanto à sua rotina, assim, cara, o pessoal tem uma noção. Como é que você fazia a divisão, assim, entre as matérias? Por exemplo, matéria do primeiro dia, do segundo dia, da sua semana, como é que você fazia? Olha,
A partir de agora eu vou falar só do ano que eu passei, que foi o ano que eu sei que deu certo. Matéria dada, matéria estudada. Eu só estudava por questão. Nesse último ano, cara, eu já tinha noção que eu entrei num cursinho aqui, um cursinho aqui de Vitória muito bom, né, o Madan. Eu entrei num cursinho que eu sabia que eles me deram 100% de bolsa, então estava no contrato que eu era obrigado a assistir todas as aulas. Eu não concordava com isso, mas estava no contrato, eu respeitei os caras, eles me deram a bolsa, eu respeitei a vontade deles e assisti a todas as aulas. Então, eram de 7 a meio-dia as aulas e eu tinha completa noção de que, cara, eu já tinha noção do conteúdo e estava tendo aula de novo. Então, eu não ia mais ver teoria, era só questão. Então, era matéria dada no dia, matéria estudada a tarde inteira. Eu fazia as questões da matéria que o professor deu no dia. Aí isso é variável, eu fazia em média, eu fazia numa média de 60 a 100 questões por dia. Uhum. 60 a 90 questões por dia. Isso dependendo muito da matéria. Quando era humanas, fazia perto das 90 questões, porque humanas é mais tranquilo, né? A gente lê ali não tem cálculo. Não tem cálculo, é mais rápido, né? A teoria Mas só. eu tinha física e uma aula de física e duas de matemática. Então eu cheguei a fazer 50 questões por dia. 50. Uhum. Não fazer mais que isso. Porque tem que fazer bem feito, né, Ítalo? Tem que fazer a Uhum. questão bem feita, corrigindo. Então não dava para fazer mais que isso. Ah, com certeza. Então era Somente. matéria dada, matéria estudada à tarde. Isso funcionava comigo. Não Uhum. quer dizer que se você se organizar para estudar matemática naquele dia X, mesmo que você não tenha matemática, física, tal, 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 não vai dar certo, porque eu tenho amigos que passaram fazendo isso também. É outro método só. O meu foi esse. Uhum. Então você meio que adequou o estudo do cursinho com o seu estudo autônomo. Então você fez uma adaptação, né? Isso. E focando muito assim nas questões e tal, porque o Só erro que muito recorrente, a pessoa chega em casa, às vezes está lá no cursinho, anota os resumos, chega em casa e vai enfeitar mais ainda o resumo. Isso aí funciona? não, vai nessa. Não funciona, mano. Não funciona, cara. Isso é uma coisa que muita gente. Eu gostava de fazer resumo também no ensino médio. Isso funciona para o ensino médio, realmente funciona, porque a gente tem mais tempo livre, mais tempo hábil para ler, reler, fazer, escrever. Mas, cara, no cursinho não funciona, cara. Pro vestibular não funciona fazer resumo. Ou você é um Uhum. cara muito, muito bom de memória, que olhou ali, lembrou, ou você vai fazer que nem eu e meter bala em questão. De Isso. resumo não funciona, cara, infelizmente. É isso aí. Cara, e agora uma pergunta que eu sempre gosto de pensar, porque eu já pensei isso em alguns momentos. Se em algum momento você pensou em desistir, puta, aqueles momentos que você tá assim, saturadão, assim, caramba, velho, eu sou doido, por que que eu escolhi medicina? Serve todos os dias? Todos os Pois dias? é. Cara, tô brincando, todo dia não, né? Mas, assim, direto, cara, todo mundo. O Ítalo também, você vai concordar comigo, cara. A gente pensa em desistir direto, cara, direto. Isso aí é a mente, isso aí é a gente se auto-sabotando, né? Tipo assim, falando, Uhum. cara, vai você passar em todos os cursos. Minha mente falando comigo mesmo, assim, você passaria em tudo que você quisesse, em todas as faculdades do Brasil. Você só não passaria em medicina, deixa a medicina de lado. Então, vai embora, faz outra coisa, você vai ser bom em outra coisa. Aí, então, eu já tive, assim, vontade de desistir várias vezes, mas sempre passava em papo, assim, de 10 minutos, essa vontade. Sim. É tipo uma coisa também que, da mesma forma que vem constantemente, você tem que Não deixar de vai, lado. a mesma Ah, coisa nada disso, eu vou estudar, vou continuar. que vai embora. Mas é normal, é normal. Meus amigos que passaram também, todos, eu lembro que a gente brincava junto, falava, pô, e se a gente desistir? O que será que vai rolar? A gente conversando assim. Aham. Mas é isso aí, é bom pra galera ver que quem passa em medicina não é um gênio nato, não é também o perfeito. A gente tem também esse lado humano que poxa, por que que eu não faço outra coisa? Ou então você tira uma nota que nem se falou, isso aconteceu comigo, cara, em 2018. Você poderia passar em qualquer engenharia, poderia passar em direito, odonto, mas em medicina não conseguia, entendeu?
Fala. Aí sempre fica, às vezes até um parente, algum amigo, ih, cara, você não faz outra coisa. Aí aquele negócio também fica na sua cabeça, Comigo isso entendeu? aconteceu também. Parentes falam, pô, vai para engenharia. Meu pai é engenheiro. Ah, faz seu pai fez, cara. Vai trabalhar com ele, sei lá. Sim, você vai perder mais um ano e tal. Exato. Sim, é. Mas foi muito legal essa aspa. Você falou assim que quem faz medicina não é um gênio nato. Não é, cara. Acabei de entrar agora, o pessoal da minha sala, cara, todo mundo 1, 2, 3 anos de cursinho, cara. Uns mais, outros. Até onde eu sei agora, de 40 uma menina só passou de primeira, pra ter noção. Que ela é uma geniazinha, não tem jeito. Uhum. Mas o resto, cara, são pessoas normais. Normais, cara. Tipo É, assim, sim. de 40 quem sabe outro, não sei, vai entrar suplente agora, quem sabe outro passou de primeira, sim, mas, cara, a maioria, 2, 3 anos de cursinho. Não, aí é legal isso, porque, cara, não são, essas pessoas eu tenho certeza que elas não são gênios, cara, não são pessoas que nasceram com um dom do aprendizado, assim, são pessoas só esforçadas, como eu e você. Eu sei que Sim, você não é um gênio e eu também não sou um gênio. E tá tudo certo, cara, porque a gente não vai ficar para trás de ninguém, nunca. sim. É dedicar. Inclusive, velho, cada pessoa tem a sua situação. Às vezes, essa pessoa que passou em primeiro lugar é porque, às vezes, ela estudava muito desde criança, entendeu? Às vezes, até os pais cobram um pouco mais da criança, quando tá ali também no ensino fundamental. Então, desde o começo, ela já foi fazendo a base, como se ela já tivesse já nesse ritmo maior desde antes. Então, cada um acaba tendo a sua situação, né? Mas o mais importante, cara, é que não é para se desestimular se você não era top nada, né? Aqui em Vitória, É, tem um cursinho que chamava de top team, os melhores alunos. Aí falava, ah, não, só passa em medicina, não, quem é top team? Não, mentira, eu nunca fui top nada, mentira, isso é mentira. E pois meus é. amigos também que entraram comigo agora, o pessoal que eu tô conhecendo também não eram top nada, ninguém era top nada. Sim, ó, que nem no meu caso. Teve a minha primeira aprovação, que não foi em público, mas no caso de uma particular, eu consegui quando eu estudei em casa. Só pra você ter uma ideia. Tipo, Não, eu tinha feito cursinho, mas depois eu fui estudar em casa, mas o que eu fiz? Eu tinha uma dificuldade muito grande na biologia e química, né? Aí como tinha essas provas com discursiva de particular, eu falei, cara, tem que aprender esse negócio. Aí fui mergulhando em questões, entendeu? Aí eu consegui ser aprovado e uma galera que ainda estava no cursinho, meus colegas não conseguiram, às vezes nem passar da primeira fase, entendeu? Para você ver como não é só o lugar que você estuda, é mais assim o método que utiliza, a organização, né? sim, perfeito, perfeito, Ito. Não, 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 não tem essa, cara, de tem que ser um gênio, cara. Se você é dedicado, como eu disse, se você tem essa estratégia de estudo, estuda de uma forma inteligente, cara, não tem erro. Pode demorar um pouquinho, como demorou para mim, para você. É, Demorou no seu tempo, tudo no isso. seu tempo, Tô no seu tempo. vai dar certo. Boa. Agora eu queria ver com você se você poderia deixar um recado para quem está ouvindo a gente. Às vezes essa pessoa que acabou de passar pelo Enem, acabou de passar pelo SISU, às vezes está desanimada, às vezes tem gente que está aí 2, 3, 4, 5 anos de cursinho. Qual o recado que você tem a dar para ela? Você que estava assim nesse lugar, digamos assim, né, até há pouco tempo, e eu também estava um pouco mais, mas principalmente você que acabou de sair desse mundo, né, conseguiu vencer. É, a gente deu muitos recados durante o vídeo, né? Mas assim, sintetizando todos eles, como eu disse, dá muita vontade de desistir, é verdade, porque, cara, realmente dá medo. Assim, você tem um sonho ambicioso, né? Porque passar em medicina federal realmente é algo muito grandioso e exige um sonho ambicioso. Cara, acaba dando medo mesmo. Eu tive medo muitas vezes, acho que você também, né, Ítalo? Teve medo de continuar tentando, mas, cara, Sim, sim. verdade. O gosto da reprovação é bem amargo, assim, é difícil você ser reprovado, cara. Eu chorei todas as vezes que eu fui reprovado, chorei mesmo, assim, com minha mãe aqui em casa, com meu pai. Não tem problema nenhum a gente sentir a dor da reprovação, porque realmente é chato. Mas, cara, juro, foi a maior felicidade da minha vida quando eu passei agora. Assim, vale a pena, cara, vale a pena. Eu não entrei ainda, não comecei a estudar, mas eu tenho certeza que vai valer a pena cada esforço meu. Então, se a pessoa que está aí escutando a gente fez o Enem agora, não passou de novo, que seja de primeira, segunda, terceira, cara, rever o que você fez ano passado, é muito importante a gente ter essa noção.
revê o que você fez, avalie os seus erros, continua no que você acertou e só rever de uma forma estratégica o que você errou. Cara, que esse ano não vai dar certo, eu tenho certeza, porque eu e Ítalo estamos aqui de prova, a gente não é gênio, nós somos pessoas que erraram e corrigiram os erros para acertar, e a gente acertou. Então, não tem muito segredo, não confia, não escuta conselho de quem nunca passou, de quem nunca teve uma conquista na vida, não escuta porque isso é o que mais tem. Gente que não sabe o que está falando um monte aí, e isso só prejudica a gente, só puxa para trás. Então, se você tá com esse objetivo de passar esse sonho, mete bronca, cara, não desiste, e é isso. Continua nessa, continua firme, porque, cara, recompensa demais. Isso aí, boa, boa. Olha, orgulho de ter tido esse aluno, hein? Isso aí. Pessoas Caramba. que, cara, e você, a gente acha que a gente está sozinho, realmente, é uma caminhada bem solitária, né, Ítalo? Porque, como eu disse lá no início, ninguém vai botar o conhecimento na sua cabeça. É você por você mesmo, sozinho ali, sozinho mesmo, literalmente sozinho, estudando, lendo, fazendo questão. Então é solitário. Mas, cara, muita gente torce por você, eu tenho certeza. Aqui mesmo, assim, pessoas que eu nem conhecia, tipo assim, vibrando, me mandando mensagem, cara, me parabenizando. Eu falei, caramba, assim, amigas da mãe da minha namorada, que eu nem conhecia, mandando mensagem para mim. Eu falei, caraca, muita gente torce por mim, que legal. Então você não tá sozinho nessa não, cara. Muita gente torce por você. É, então você que tá aí, pô, com certeza tem apoio de muita gente. Então, Sim. porque é uma conquista assim que poucos na sociedade têm coragem de encarar, né? Isso Então, aí tem que ter só muita coragem, velho. a pessoa já, então a pessoa que tá ouvindo aí já é muito corajosa, né, de tá nessa, encarar esse Sim. desafio. Se ela tá aqui, quer dizer que ela teve esse interesse de tentar fazer algo melhor, né? De tentar aprender com quem já passou por isso, quem já acabou de passar por isso. Isso aí. Isso aí, todo muito bom, cara, muito bom mesmo. Beleza. Olha, Lourenço, primeiro prazer ter tido essa entrevista aqui com você, trazer essa vibe pra galera. Gostei muito da conversa, dos seus conselhos. Isso aí. Galera, eu como aprovado mesmo e como mentor, tá 100% alinhado aí com tudo que o Lourenço falou. Tanto que ele foi aprovado, né? Realmente são conselhos ótimos em relação a deixar os estudos mais autônomos, focar na prática, não ouvir aquelas pessoas que querem jogar você para baixo, né? E muitas vezes também, apesar de a gente achar que a gente está sozinho, a gente passa a maior parte do tempo ali em quatro paredes, seja no cursinho, seja em casa estudando. Tem gente torcendo por você também, principalmente você torça por si mesmo, porque é o que mais vale a pena, né? Ajuda a tirar força, mesmo quando você tá triste, você tá às vezes só o caco, mas quando você tem aquilo ali na sua cabeça, cara, eu vou conseguir, eu vou tentar com todas as minhas forças. Você consegue tirar força, mesmo que você ache que você não tenha mais, você consegue tirar, né? Cara, você consegue tirar, de verdade. Sim, descansa, se você tá mal mesmo, descansa. Tira um tempo para você, mas não perde o foco, não perde o foco, que vai dar certo. Vai dar certo de verdade. E vou até falar pro Ítalo, cara, põe o meu Instagram aí, sei lá, algum Uhum. contato, uma forma que, gente, pode falar comigo. Como eu disse, não escuta quem nunca passou por isso. Escuta quem já passou, fala com o Ítalo, pode falar comigo, quem quiser. Pega a faculdade que vocês querem entrar, que vocês... E tenta achar alguém que estuda lá, cara. Eu juro, eu entrei agora e a galera é muito solícita. Tipo assim, os veteranos são muito solícitos. Todo mundo quer ajudar, porque todo mundo passou por isso. Literalmente, todo mundo passou por isso, todo É, mundo. Então, as pessoas sabem como é difícil, então todo mundo quer ajudar. Se você está querendo uma dica, pega com quem já passou por isso. É bom até se você quer uma faculdade X, pega com a pessoa que já passou lá e pede ajuda para ela. sim, Então, isso mesmo. Boa dica. Boa dica para ter uma melhor noção da realidade também e de vários isso. conselhos, né? É. Então, é isso Não, aí. não precisa ter vergonha de perguntar, cara. Não precisa. Beleza. Lourenço, olha, cara, foi um prazer ter tido você na comunidade. Valeu, Ray. Valeu. Eu também acabei aprendendo muito com você, suas dicas também, até em relação à plataforma. E desejo que você tenha uma ótima carreira agora de médico.
você realize, né, agora o seu sonho já está realizado. Agora, colocar em prática, digamos assim, é um processo, né? Agora é outro, né? O sonho agora é outro. Agora é outro, agora você Quando a vai gente ter... atinge a meta, a gente vai para outra meta. Não Sim, para, sim. Agora outras metas, você vai começar a pensar nas pós, na residência e tal. experiência, pós e etc. Vai Assim, ter vai, muito desafio, muita noite mal dormida, faz parte. mas é Para assim mesmo. o estudo é a parte mais fácil, né? O problema é a ansiedade, a dúvida, a incerteza. Agora, Sim, depois que a gente passa, tudo anda, né? com certeza. Então é isso. Deus abençoe você e sua família. Valeu, irmão, pra você Carreira também. aí. Quem que tá vindo aí. Em breve neném tá aí. Que bom. Valeu, tudo de bom. Ó, valeu, Ítalo. Abraço. Agora que chegamos ao final deste vídeo, peço que você deixe o seu like e inscreva-se nesse canal se você não fez isso ainda. Lembrando que o link da comunidade Gabarita Veste para você ter resultados extraordinários do Enem, para você ter uma organização que realmente funciona, está na descrição desse vídeo. Venha aprender com quem tem real experiência de aprovação. Fui aprovado 3 vezes no mesmo ano, sou triplo aprovado em medicina em universidades federais no mesmo ano. E além disso, eu já ajudei alunos a serem aprovados, tenho experiência de mentoria, então só falta agora você vir para você também ser aprovado. Obrigado por ter visto esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo.